Fala, meu primeiro ano, como é que vocês estão? Então, vamos para mais um novo capítulo aqui. É o capítulo de separação de misturas, página 479, tá bom, galera? Então, prosseguindo, ó. O capítulo, galera, vai falar sobre a separação das misturas que a gente estudou no capítulo anterior. Então, nós temos duas formas distintas, ou duas classificações, duas possibilidades de separação, que é a possibilidade de separação de misturas homogêneas e a possibilidade de separação de misturas heterogêneas. Por quê, pessoal? Pelo seguinte fato, galera, as misturas heterogêneas são mais fáceis de separar, porque as partículas elas não estão tão juntinhas, elas não estão tão próximas umas das outras. Então, eu posso lançar de métodos mais fáceis, como, por exemplo, a peneiração, como, por exemplo, a filtração. São formas diferentes e fáceis de separar as misturas heterogêneas, certo? Então, galera, nós aprendemos na aula passada que nós tínhamos a análise imediata, que é a separação dos componentes de uma mistura. E dos tipos diferentes de separação que a gente vai estudar, a gente vai começar com o método de separação para misturas heterogêneas, beleza? Então, galera, o primeiro método de separação de mistura heterogênea que eu vou falar, como eu disse que é mais simples, é a filtração. Aqui nós temos a filtração, galera, como uma forma de separação primeiramente, de um gás, de um sólido. Como assim, professor, gás de sólido? Como, por exemplo, já viu claro que vocês viram, né? Aspirador de pó. O que o aspirador de pó faz? Ele suga uma corrente de ar as partículas sólidas que estão na sujeira da casa, certo? Então, quando ele suga, ele passa aquele ar por um filtro. E esse filtro coleta as partículas sólidas. Então, nós temos a filtração. E temos também a filtração para a separação de partículas sólidas com líquidas. Como assim? A água ou café líquido da borra de café, certo? Você passa ela por um coador. Quanto ao aparato da química utilizado, nós temos alguns tipos aqui exemplificados, que é importante a nível de conhecimento geral, tá? Então, aqui nós vemos aqui, ó, o funil de separação. Esse funil de separação e aqui o filtro que está sobre o funil de separação. O filtro que é o meio que vai separar o líquido do sólido, tá? Nesse caso, pessoal. Em algumas filtrações que envolvem partículas muito pequenininhas, pessoal, que é difícil filtrar, eu posso acoplar esse sistema, um sistema de vácuo. Por quê? Porque o vácuo facilita. Você já viu bomba de vácuo ou vácuo em qualquer tipo de sistema? Ele como se fosse grudar-se, né? Como aquelas ventanas que grudam com o vácuo. O vácuo, ele é uma força que... É uma força, na verdade, que não é uma força. O vácuo quem faz força é a pressão do ambiente, mas o vácuo ele facilita a filtração e é muito útil para meios que estão com partículas muito pequenas ou meios que são muito viscosos. Aí eu preciso ter o vácuo para facilitar, acelerar a filtração. Quem aí nunca passou já peneirou ou filtrou um suco muito grosso? Demora a filtrar, você tem que ficar pressionando com a colher para tirar o líquido. Então, o vácuo ele ajuda a acelerar esse processo. Por isso que eu utilizo o vácuo. Outra forma também de separar é a decantação. As partículas sólidas que não estão misturadas no líquido, pessoal, elas têm a tendência natural de sedimentar no fundo. Quando elas sedimentam, quando elas decantam, como é o caso da mistura água e barro, aí eu posso o quê? Eu posso somente, gentilmente, verter esse material líquido ou derramar somente o que está no topo. E o que está no fundo, ó, continua lá no fundo. Então, essa é uma forma também de separação, a decantação. Quando eu posso aplicar também esse método de decantação quando eu tenho dois líquidos que não se misturam, como é o caso de água e óleo. No entanto, para este caso, quando eu tenho dois líquidos que são immiscíveis, eu tenho que utilizar esse tipo de funil aqui, chamado funil de decantação. Pode ser chamado também funil de separação, ampola de separação ou funil de bromo. Anota aí, funil de bromo. Em questão de vestibular, lá na frente, quando vocês estiverem fazendo, que esses vestibulares esquisitos que vocês fazem na vida aí, em questão difícil, pode ser que eles coloquem funil de bromo lá, mas você vai estar preparado, tá? Funil de bromo é funil de separação. Pessoal, prosseguindo, ó, centrifugação.
A centrifugação, ela guarda muita semelhança com a decantação, porque as partículas sólidas naturalmente decantam. No entanto, existem sistemas, como é o caso do sangue, como é o caso, por exemplo, do leite, que demoram um tempo para as partículas mais pesadas ou descerem, certo? Aí o que você faz? Você lança a mão da centrifugação. Então, a centrifugação é um processo no qual você acelera a separação. Você faz esse material girar a uma velocidade e o material mais pesado tem a tendência, pela força centrípeta, ela tem a tendência de ir para a extremidade da centrífuga. Então, quando você para a centrífuga, o que é pesado fica embaixo, porque ele estava, né, na extremidade da circunferência, e o que é leve fica em cima. Então, você separa com a maior velocidade. Beleza, galera? Então, centrifugação é um processo no qual você acelera a separação da fração sólida ou do líquido mais denso através da força centrípeta, ok? Um exemplo prático da força centrípeta. Quando você pega um balde, você gira o balde a uma velocidade. Assim, você gira, né? Eu não estou mostrando muito bem, não. Estou girando o balde. Quando eu giro o balde, o líquido, mesmo quando ele passa na posição mais alta, ele não cai. Por quê? Porque a força centrípeta está segurando, certo? Está fazendo oposição à força-peso que quer fazê-lo cair. Beleza, galera? Então, centrifugação, separação pela força centrípeta, ok? Serve para separar sólidos. Galera, agora separação magnética ou imantação. Pessoal, você tem também alguns materiais que possuem essa propriedade de ser atraído por ímãs. Esses materiais que são fortemente atraídos por ímãs são chamados materiais ferromagnéticos, certo? Como é o caso do ferro, por isso chama ferromagnético. Mas não é o único material metálico que possui essa propriedade. Então, quando, por exemplo, eu tenho agulhas misturadas com palha, a palha não vai ser atraída pelo ímã, mas a agulha que é feita de ferro, né, e aço especificamente, que é uma liga de ferro, ela vai ser atraída pelo ímã. Então, eu consigo separar a agulha com o auxílio de um ímã. Então, por isso que eu chamo de separação magnética. Isso é muito utilizado, pessoal, naqueles galpões de separação de material reciclável, porque tem um plástico misturado com um material metálico. Então, eu passo o ímã, logo eu extraio somente o quê? Só o material que é atraído pelo ímã. O material metálico, o plástico fica lá embaixo, certo? Então, já facilita a minha separação e a minha vida. Beleza, galera? Catação. Catação, quem não catou feijão aí? É fisicamente separar o quê? Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. É um método que não tem muita utilidade industrial, né? Porque é mecânico, perdão, é manual e é lento, mas que existe e é corriqueiro no nosso dia a dia. Ventilação, pessoal, a ventilação ela é muito utilizada nessa área agrícola nossa. Por quê? Quando você tem uma partícula pesada, como o grão, ele não é arrastado pela corrente. No entanto, a casca é. Então, eu consigo o quê? Soprar a casca, ela sai, e o grão, que é pesado, fica. Então, eu separo a casca do grão, certo? Então, é uma forma de separar rapidamente aí o ventilação, tá? Levigação, pessoal. Levigação é quando eu separo o material mais pesado do mais leve através da corrente de água. Como assim, ó? Eu tenho uma bateia, essa bateia está movimentando. As partículas de areia, como por exemplo, quando você mexe a areia, quando você mexe a areia que está no copo, elas vão seguir o fluxo. Então, as partículas pesadas, elas têm a tendência do quê? De descer. E como, por exemplo, ó, eu estou mexendo a bateia num rio. Esse rio tem algumas partículas de ouro. Aí, quando eu balanço, o ouro é mais pesado e o quê? Ele tem a tendência de ficar no fundo da bateia. Já a areia, não. A areia fica na porção mais superior da bateia. E, às vezes, até o operador da bateia, né, deixa a água sair com a areia e fica só o ouro embaixo. Peneiração, pessoal. Peneiração, muito utilizada na construção civil. É quando você separa por tamanho com auxílio de peneira.
Então, ó, por exemplo, você tem a brita número 1 e a brita número 2. Aí você tem a peneira. A peneira só deixa passar, por exemplo, a brita número 1. A brita número 2, então, vai ser toda contida e não passa pelo espaço vazio aqui da peneira. Peneiração é um método também muito utilizado, inclusive na indústria, tá? Prosseguindo, então, fusão, pessoal. Aqui, o livro tem uma... Eu e o livro temos aqui uma discordância conceitual. Eu considero fusão fracionada e cristalização fracionada método de separação homogêneos, tá? Então, vou tratar como método homogêneo. Então, ó, misturas homogêneas, separação, o primeiro tipo, fusão fracionada. Pessoal, este é o caso, por exemplo, quando eu quero separar dois metais com ponto de fusão diferente. Vou explicar. Olha só, imagine que eu tenho, por exemplo, o ouro. O ouro está misturado com um outro metal, como, por exemplo, deixa eu ver, a prata. A prata, ela tem ponto de fusão em torno de 950. Já o ouro tem um ponto de fusão em 1050, por aí. Não lembro de cabeça agora exatamente o valor. Mas a questão é, imagine que você está aquecendo um sólido que é feito de ouro, que é ouro 18 quilates, mistura de prata com ouro. Quando você começa a aquecer e chega próximo a 950, esse material vai começar o quê? A se fundir. Quem começa a fundir primeiro? Começa a fundir primeiro o material que tem ponto de fusão mais baixo. Então, a prata vira líquido primeiro. Ela se funde primeiro. Depois que toda a prata é fundida, eu retiro aquela prata, continuo a fundir. Aí, quando eu fundo aquele resto de material, vai ter o quê? Vai ter o que restante? Pessoal, vai ter praticamente somente ouro, certo? Então, aí você está purificando o ouro pelo fogo. Está até na Bíblia isso, tá? O ouro é purificado pelo fogo. E é justamente por isso, porque o ouro ele se funde a um ponto de fusão maior e eu consigo purificá-lo tirando os metais que têm ponto de fusão mais baixo através do aquecimento. Eles se liquefazem e saem dessa porção sólida. Pessoal, cristalização fracionada. Primeiramente, quero falar sobre o método de cristalização. Cristalização simples é um método de separação de quê? De sólido com líquido. Como assim, pessoal? Água do mar, por exemplo. Digamos que tem uma água do mar que é praticamente só água e NaCl, que é sal de cozinha. Quando você deixa evaporar aquela água, o que vai ficar no fundo que não vai evaporar? O sólido, certo? E esse sólido é o sal. Esse caso é muito... Aí forma-se cristais de sal. Eu tenho cristalização simples. Neste caso, pessoal, você observa muito isso quando você vai na praia. Aí você vai, se banha na água, aí depois quando você sai, você fica toda... a pessoa, né, fica toda pregando sal. Aí essa pele pregando sal é o quê? Esse sal cristalizou-se na superfície da sua pele. Beleza? Pessoal, agora vejamos. Por que eu uso o termo cristalização fracionada? Por quê, pessoal? Eu não tenho somente NaCl na natureza. Eu tenho diferentes sais. Por exemplo, um sal, sulfato de ferro. É um sal, certo? E vocês vão estudar isso comigo lá em sais. Se não estudar o Biel, se não me recordo agora, funções inorgânicas, quais são as ordens dos capítulos, mas creio que sim. Mas digamos, por exemplo, que você tem uma mistura de líquido, um sal e outro sal. Cada um desses sais vão se cristalizar a uma velocidade diferente. O que eu quero dizer com isso? Digamos, hipoteticamente, pessoal, não sei de cabeça a velocidade de cristalização. Digamos, por exemplo, que você tem cloreto de sódio e sulfato de ferro. 2 sais. Aí, você está cristalizando. Aí você sabe que o cloreto de sódio cristaliza primeiro. O que você faz lá? Você vai lá e coleta todo o cloreto de sódio. Aí você deixa evaporar mais um pouco. Aí quem vai cristalizar agora? O sulfato de ferro. Você vai e tira a segunda fração, que é o sulfato de ferro. Beleza? Você tira frações diferentes do processo de evaporação. Então a cristalização acontece, aí você vai tirando primeiro a fração que cristaliza primeiro, que é um sal A, depois você tira a segunda fração, que é um sal B. Claro que não é 100%, pessoal.
vai ter um pouquinho de sal B quando você tira a primeira fração e um pouquinho de sal A quando você tira a segunda fração, certo? Mas vai estar mais purificado que o inicial, né? Beleza, galera? Agora, galera, vamos para o processo de destilação, que é o terceiro método de separação de misturas homogêneas. A destilação, pessoal, é o método de separação de sólido e líquido, certo? O que acontece? Ó? Você vai colocar essa água para ebulir, ou água, ou qualquer outro solvente, e o sólido que não é volátil vai ficar onde? Vai ficar dentro desse compartimento aqui. O líquido evapora, ebule, né? Evapora não, ebule, tá? Vai sofrer ebulição. Ele sofre ebulição, condensa e cai aqui no destilado. Esse material coletado aqui é chamado destilado. E o que é sólido fica para trás, certo? Ou fica só o sólido, ou fica um material bem concentrado, certo? O solvente saiu aqui, ó. Então, essa é a destilação simples. Imagina que coloca aqui água com sal. Se eu fervo, a água vai ebulir, vai sair, condensar e cair água praticamente por aqui. E aqui eu vou ficar com o quê? Sal e água concentrada. É só aquela salmoura para trás, beleza? E quando que eu tenho a destilação fracionada, pessoal? A destilação fracionada era utilizada para separar líquidos que têm pontos de ebulição próximos, certo? Então aqui, ó, é muito parecido com a destilação simples. Só que aqui eu vou empregar o quê? Uma coluna de fracionamento. Essa coluna, ela vai é um aparato que vai tornar a separação mais eficiente. Então, eu consigo, por exemplo, ó, primeiro eu faço a separação do líquido mais volátil e depois eu tiro o líquido menos volátil. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui, ó, água, que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, e etanol, que o ponto de ebulição é 78,35, aproximadamente 80. Então, 80 e 100. Perceba, se eu não tiver essa coluna, o que vai acontecer? Vai sair água misturada com etanol. Por quê? O etanol é mais volátil. No entanto, o ponto de ebulição é muito próximo do outro. Então, eu preciso acoplar esse aparato de vidro aqui, ó, que é uma coluna de fracionamento. Para líquidos que têm ponto de ebulição muito diferentes, como, por exemplo, 100 e 200, aí eu tenho uma distância muito grande, quando tem uma distância muito grande, eu posso fazer destilação simples, que é a destilação sem esse aparato a mais aqui, que é a coluna de fracionamento. Tá? Então, ó, recapitulando, destilação simples. Vou utilizar para separar líquido e sólido, através da ebulição, e separar líquidos com pontos de fusão, pontos de ebulição próximos. Certo? Líquidos com ponto de ebulição próximos. Agora, quando eu tiver líquidos com ponto de ebulição, acho que eu falei ao contrário, né? Ainda bem que eu reparei. Olha só, mais uma vez, destilação simples. Vou utilizar para separar líquidos com ponto de ebulição muito diferentes, distantes, como, por exemplo, 100 e 200, tem uma diferença grande, ou separar líquido e sólido. Esse é um caso, que é a destilação simples. Agora, destilação fracionada, qual que é a diferença? Agora eu coloco o que no aparato? Eu coloco aqui, ó, uma coluna de fracionamento. Ele aumenta a eficiência da destilação. Nesse caso aqui, eu posso separar líquidos com ponto de ebulição próximos. Beleza? Por fim, galera, o último método que eu tenho que falar para vocês hoje é a liquefação fracionada. Ela é muito utilizada para separação de gases, certo? Como, por exemplo, CO2 líquido, nitrogênio líquido. Esses gases estão na atmosfera com uma composição. O ar é composto por uma mistura de gases. Nitrogênio, CO2, oxigênio. Então, às vezes, eu preciso aplicar a separação para quê? Para utilizar, por exemplo, só oxigênio. Isso é muito comum, por exemplo, quando você está no hospital. Aí você está com dificuldade de respirar. O que você faz? Você joga para o paciente somente oxigênio quase puro. Então, facilita ele respirar, porque está respirando uma coisa pura, né? Não uma mistura de vários gases. Como é que você faz isso? Você faz a liquefação. Cada gás tem seu ponto de liquefazer-se, seu ponto de liquefação, ou seja, passar de gás para líquido, a uma temperatura diferente.
Então, você coloca esse gás em uma coluna. Então, perceba que no topo da coluna, você vai coletar o material que tem o ponto de liquefação menor, certo? Então, ó, ele fica gás, eu tenho que baixar mais a temperatura, ele fica gás. Então, aqui, ó, menos 196. Pessoal, menos 196 é menor do que menos 188. Por quê? Porque ele tem menos, tá? Isso aí é matemática. Então, quem tem ponto de liquefação menor, sai no topo. Aí, à medida que você vai abaixando a coluna de liquefação fracionada, você vai tirando as frações que têm temperatura de liquefação maior, certo? 138. E aqui você vai ter 183. Aí um pode perguntar, mas professor, 200 está aqui, mas 200 é a entrada, né, querido? Veja que a reta que a setinha está contando o quê? O ar está entrando aqui e se saindo aqui, aqui e aqui, tá? Beleza, galera? Então, é isso, esse capítulo, tá? Então, vamos lá para a correção de exercícios. Correção de exercícios. Vou desligar o vídeo aqui, pessoal, só para poder a gente concentrar melhor nessas questões. Praticando. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Tem sua mistura de sal, areia e iodo. Como você poderia procederia para separá-la? Os processos empregados na melhor sequência seriam. Pessoal, vamos pensar, pessoal. Mistura de sal e areia. Sal e areia se misturam? Não. Então, a mistura é heterogênea. E o iodo? Ele também não se mistura. Então, é uma mistura toda heterogênea. No entanto, o iodo sublima. Não sei se você sabe. Então, por isso que a gente tem que ter certo cuidado com o iodo. Então, qual que seria a primeira opção a fazer aí? Seria o quê, pessoal? Você sublimar, a retirar esse iodo. E após você retirar esse iodo, você faz o quê? Você adiciona água. Aí você faz uma coisa chamada dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? É quando você usa um solvente para separar o material. Não entendi ainda, professor? Olha só, perceba que o sal ele se dissolve em água. Vou voltar comigo para explicar para vocês isso aqui. Volta vídeo, volta vídeo. Olhem para mim aqui. Perceba que o sal ele se dissolve em água. No entanto, a areia não. Então, se eu misturo água com sal e a areia vai para o fundo e vou ter a mistura do quê? Água com sal junto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, então, filtrar. Se eu filtro, a areia fica no filtro e a água com sal passa, então, para a fase líquida, fica somente. A fase líquida, água e areia. Perdão, a fase líquida, água e sal. E, então, eu fico com a fase sólida, areia, e o iodo sublimou, certo? E, por fim, eu posso fazer o quê? Eu evaporo. Então, eu deixo essa água sair e o sal fica. Beleza? Então, a resposta correta, letra A. Pessoal, prosseguindo. Associe as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda coluna. Mais uma vez, vou tirar o vídeo aqui para poder nos concentrar mais. Estou prestando atenção em mim. Ó, vamos lá, então. Preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado. A gente não estudou isso, ou pelo menos comigo não, né? Mas nesse caso aqui é a diluição, quando eu pego uma coisa concentrada e diluo, certo? Então ficou letra 2. Adoçar o leite, colocar açúcar em meio líquido e dissolver-se. Dissolver isso. Então vai ficar dissolução. Preparar chá de canela. Então, pessoal, pensa o seguinte, ó, você ferve o chá e coloca água quente. Aí você tira as propriedades do chá, ou aquele gosto, aquelas substâncias que são prazerosas, né, para a pessoa, para a fase líquida. Você faz o quê? Uma extração. Beleza?
Usar a naftalina na gaveta. A naftalina está fazendo o quê? Passando da fase sólida para a fase gasosa. Então, aqui é sublimação. Coar a nata do leite. Obviamente que é uma filtração. Tá bom? Então, vamos analisar as respostas aqui, pessoal. Vocês fizeram, então, uma... Deixa eu ver a sequência correta aqui, para não passar coisa errada para vocês. Vamos lá. Ficou o quê? Preparação do refresco. Vamos lá. Preparação do refresco. Concentrado. Diluição. Então, ficou aqui 2. Sublimação ficou em segunda posição, certo? Então, só aqui nós ficamos entre essa e essa. Agora aqui, questão 1, sublimação. Claramente que é a naftalina. Usar naftalina na gaveta. Vai ser sublimação. Então, eu tenho 4 aqui. 4, certo? 4 com 1 da diluição, certo? 4, 1, diluição. 4, 1. Então, 4, 1, 5, 3 e 2. Beleza? Então, mais uma vez repassando. Ó, sublimação, porque naftalina passa da fase sólida para a fase gasosa. Número 1 aqui, diluição, porque está diluindo uma coisa concentrada. Filtração aqui, porque você está filtrando. Acabou o tempo? Já acabou? Estou acabando aqui. Agora o pessoal já joga. A gente tem um tempo aqui, pessoal, para gravar. O Alex está aqui comigo. Pessoal, então, ó, coar nata com leite, filtração. Aí aqui ficou o quê? Questão 5, certo? Aí ficou então aqui extração, que é no caso a canela, questão 3, e dissolução, que ficou o quê? Dissolução, que ficou a questão 2, que está diluindo ou dissolvendo esse açúcar, perdão, dissolução, dissolvendo o açúcar no leite. Lembrando que dissolução é diferente de diluição. Diluição é quando eu faço uma coisa estar concentrada, virar uma coisa menos concentrada. E diluição e dissolução é quando eu coloco um sólido dentro de um líquido. Beleza, galera? Prosseguindo aqui novamente, ó. Então, vamos lá. Relacione as misturas descritas na coluna da esquerda com a melhor técnica de separação presente na coluna da direita. Ó, limária de ferro e enxofre. Perceba o seguinte, pessoal. A limária de ferro é atraída pelo ímã. Então, aqui eu posso usar o quê? Separação magnética. Ótimo. Óleo e água não se misturam. Eu posso usar o quê? A decantação. Seria uma opção interessante aqui, certo? Agora, areia e naftaleno. Perceba que o naftaleno ele sublima. Então, eu posso usar o quê? A sublimação. Ele facilmente vai virar aqui gás e vai sair fora da mistura. Então, eu vou ter só areia. Açúcar e sal. Perceba que o açúcar e sal já é uma separação um pouco mais difícil. Por que é um pouco mais difícil? Porque aqui eu tenho 2 sólidos. O que eu poderia fazer então, pessoal? Pense comigo. Eu poderia, por exemplo, aplicar um solvente e utilizar o quê? A fusão fracionada. Por quê? Perdão, a cristalização. Porque quando eu dissolvo o sal e açúcar, eles vão se tornar cristais no processo de evaporação a uma velocidade diferente. Então, eu posso fazer então uma cristalização e separar os dois. Bronze e cobre. Nesse caso aqui, ó, metais, quase sempre a liga metálica é separada por fusão fracionada. Beleza? Considere um sistema formado por areia fina, sal e limária de ferro. Com base nessas técnicas, assinale e descreva como poderia ser feita a separação completa dos componentes da mistura. Olha só, areia fina, sal e limária de ferro. Primeiramente aqui, ó, limária de ferro é magnética, então você pode tirar com 1. Areia fina e sal, então você não pode tirar com a peneira.
Mas você pode fazer o quê? Você pode diluir esses sólidos em um líquido como a água, porque a água vai diluir, dissolver o sal e a areia vai ficar no fundo. Aí você pode então filtrar, tirar a areia. Aí ficou com o quê? Restou então água salgada. Aí você pode evaporar essa água e tirar a água e ficar somente com sal. Beleza? Questão 7. Um sistema heterogêneo é constituído por água, gasolina, sal de cozinha e areia. Água, gasolina, sal de cozinha e areia. Beleza. Água, gasolina e sal. Vamos pensar, água e gasolina não se misturam. No entanto, ó, sal e areia se misturam, mas vamos pensar assim o todo. Água e areia, água e sal vão se misturar. Então, o sal provavelmente vai todo para a água. Então, você vai ter uma mistura de água com sal. A gasolina provavelmente vai ficar toda sozinha, certo? E a areia, por fim, a areia vai ficar no fundo, porque ela não se mistura nem com a gasolina, nem com a água. Então, como é que seria uma forma de separar? Primeiro, você pode o quê? Filtrar. Quando você filtra, você vai tirar quem? Vai tirar a areia. Filtração, primeira etapa. Aí você tem o quê? Uma segunda etapa, que é uma decantação. Por que decantação? Como eu falei, água com sal não vai se misturar com a gasolina. Você usa aquele funil lá de separação, tira a gasolina e fica somente água com sal. E, por fim, você pode fazer o quê? Você pode evaporar aqui em 3 a água. Quando a água evapora, o sal fica para trás. Beleza? Contendo mais de uma centena de compostos, o petróleo é uma mistura natural. Esses compostos são separados em grupos. Gasolina, querosene e óleo. O processo mais indicado para a obtenção desses grupos é, pessoal, o petróleo tem uma mistura homogênea de líquidos. Então, sempre que você vai utilizar a separação do petróleo, a destilação fracionada. Beleza? Prosseguindo, galera. Aqui, ó. Questão 7. Um sistema heterogêneo formado por 3 líquidos diferentes. Apresenta 2 fases. Logo, é um sistema bifásico. Então, ó, um sistema formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C, com 2 fases. Logo, dois dos líquidos tem que ser miscíveis, certo? Senão você teria 3 fases. Sabendo que A e B são miscíveis, ou seja, A e B estão na mesma fase, e C é immiscível em A e em B. Então, você tem a fase que tem A, B, e uma fase separada que você tem C. Com base nessa informação, descreva como seria feita a separação dos 3 líquidos. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é pensar que você separa o mais fácil, que é o heterogêneo. Você vai tirar o quê? O composto B no caso, você vai tirar por decantação, certo? Aí você utiliza aquele funil de decantação lá, e você deixa sair só a fase B. Aí, por fim, pessoal, você ficou com líquidos A e B que são miscíveis. Aí você pode separar somente com destilação. Por quê? Porque eles estão na mesma fase, são homogêneos, certo? Então, ó, primeiro aplica decantação com funil de decantação, depois você aplica destilação fracionada. Por fim, questão 8, galera, considera a mistura gasolina, água e cloreto de sódio. Água e gasolina são immiscíveis, e cloreto de sódio, neste caso, é solúvel apenas em água. Ó, como a gente trabalhou na outra questão lá, ó, tem a mistura gasolina, H2O, cloreto de sódio. O cloreto de sódio vai estar onde? Ó? Vai estar todo aqui. Nessa mesma fase, misturado com a água. A gasolina vai estar numa fase separada. Então, a primeira coisa que você pode fazer no método 1 é o quê? Separação por decantação. Depois restou o quê? Uma mistura de um sólido com um líquido. Você pode separar tanto naturalmente com evaporação, que evaporação vocês sabem que acontece à temperatura do ambiente, quanto através da ebulição. E a ebulição é aplicada onde, pessoal? Lá na destilação. Como é só um método de sódio com líquido, você pode usar o quê? Destilação simples. A gente usa decantação e destilação simples, letra A. Beleza? Então, só passando um pouquinho o funcionamento aqui, para encerrar, do funil de separação. Então, ó, o funil de separação é uma coisa que a gente falou muito. Vocês perceberam que cai muito? Como é que ele funciona? Então, cada fase líquida vai vir para uma região. A água que é mais densa, ela vai descer
e o óleo que é menos denso, que é o caso desse exemplo, ele vai ficar em cima. O que você faz? Você abre essa torneirinha e deixa pingar toda a água. Quando o nível do óleo estiver passando na torneirinha, o que você faz? Você fecha a torneirinha, certo? Aí, quando você fecha a torneirinha, você troca esse compartimento aqui, coloca outro becker, outro copo, outra vasilha, e coleta a fase que está em cima. Deixa escorrer o resto, tá bom? Uma coisa que eu senti falta de falar aqui também é a respeito, que não fala nesse capítulo, eu senti falta de falar, é a respeito da diluição fracionada. A diluição fracionada, deixa eu ver, a diluição fracionada, ela não está tratada aqui, é quando você utiliza um solvente, está tratado aqui. A diluição fracionada está tão escondidinha que eu nem percebi. A diluição fracionada é quando você utiliza um solvente, um líquido, que dissolve somente uma das substâncias sólidas misturadas. É o caso do sal e da areia. Aí, quando você coloca a água, que é solvente, ela vai diluir somente o sal. E a areia vai toda para o fundo, aí você pode filtrar. Nesse caso aí, você aplicou um solvente e diluiu essas duas coisas sólidas. Então, por isso que chama diluição fracionada. Fracionada por quê? Porque você coleta a fração sólida separada, que no caso é areia, e depois você passa outro processo para tirar esse sal. Beleza, galera? Então é isso a aula de hoje. Espero que tenha sido uma aula clara. Deixa eu voltar meu vídeo para vocês. Espero que tenha sido uma aula clara. Tá? Se ficou qualquer dúvida, como vocês percebem, eu sempre dou muita atenção para vocês nas salas virtuais, tá bom? E se ficou algum ponto não muito claro aqui com relação à aula, pode me falar no PV que eu esclareço para vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.